as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a diabetes, a artrite, o cancro e uma série de outros males assolam o nosso mundo moderno. Por quê? E o que é que pode fazer pessoalmente? Infelizmente, muitos dos que estão a assistir a este programa sofrem de problemas de saúde crônicos. Talvez durante anos, um anúncio televisivo de um novo medicamento mostra atores alegres e vibrantes que prometem muito, mas que lhe dizem com uma voz agradável todos os efeitos secundários que podem criar problemas maiores. Depois vem o anúncio seguinte de uma firma de advogados que procura vítimas dos efeitos secundários para processar a Big Pharma por causa da última poção milagrosa. Não haverá um caminho melhor? A Bíblia diz-nos que a cura era uma parte importante do ministério de Jesus. As pessoas acorriam a ele para serem aliviadas de todo o tipo de doenças e enfermidades. Por isso aqui ficam algumas questões sérias. Esses relatos eram milagres genuínos ou eram histórias inventadas? Será que Jesus e os seus apóstolos realmente realizaram tais milagres? Vocês, queridos amigos, acreditam nos relatos de cegos, coxos e surdos que foram curados para ver, andar e ouvir, em alguns casos pela primeira vez na vida? Esses relatos bíblicos são confiáveis, e se não, o que mais se pode descartar das páginas da Bíblia? É alguém que sofre de uma doença há anos, já foi a médicos e não encontrou alívio duradouro? Os medicamentos que está a tomar ajudam a resolver um problema, mas criam outro? Se assim é, não está sozinho. Podia dar-lhe uma série de estatísticas, mas o facto de milhões de outras pessoas sofrerem de um problema semelhante não resolve o seu problema. Se perdeu a esperança, estou aqui para lhe dizer que há esperança, e hoje vou dar-lhe 7 pontos que podem restaurar a esperança. Por isso vamos lá começar. Ponto número 1. O evangelho que Cristo pregou foi acompanhado de cura. Os 4 evangelhos, isto é, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram muitos casos de curas milagrosas, demasiados para serem abordados aqui. Reparem neste relato em Mateus, no 4º capítulo, versículos 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Então a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os doentes, acometidos de várias doenças e tormentos, e os endemoninhados, epilépticos e paralíticos, e ele os curava. Eis outro exemplo, desta vez em Lucas, no 4º capítulo. Levantando-se da sinagoga, entrou em casa de Simão, mas a mãe da mulher de Simão estava com febre alta, e rogaram-lhe que a curasse. E ele, pondo-se em pé sobre ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e o serviu. Quando o sol se pôs, todos os que tinham doentes de várias doenças lhe os trouxeram. E ele impôs as mãos sobre cada um deles e curou-os. Mas será que Jesus era o único a curar os doentes? A resposta é não, e isso nos leva ao ponto número 2. Jesus ordenou que outros pregassem o evangelho e curassem os doentes. A ordem de Jesus aos seus discípulos em Lucas 9, começando no versículo 1, mostra que a pregação das boas novas do reino de Deus devia ser acompanhada de curas. Então convocou os seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Assim eles partiram e percorreram as cidades pregando o evangelho e curando por todo o lado. Mas será que só Jesus e os seus apóstolos foram enviados para curar os doentes? Não, de todo. Repara nesta pequena passagem de referência que se encontra em Lucas, no 10º capítulo, a começar no versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e enviou-os de 2 em 2, diante da sua face, a todas as cidades e lugares para onde ele mesmo havia de ir. E disse-lhes: A messe é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. E curai os doentes e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Sim, a cura era uma parte importante do cristianismo do primeiro século. Ponto número 1. O evangelho que Cristo proclamava era acompanhado de cura.
E ponto número 2. Jesus ordenou a outros que pregassem o evangelho e curassem os doentes. Mas será que a cura divina cessou com a crucificação ou deveria continuar? Após a sua ressurreição, Jesus disse aos seus apóstolos que pregassem o evangelho a todo o mundo e que sinais milagrosos seguiriam aqueles que acreditassem. Repare-se em Marcos no capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que acreditarem. Em meu nome eles expulsarão demônios. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Estaria Jesus a promover o manuseamento de serpentes e a ingestão de veneno, como alguns indivíduos desequilibrados e enganados têm feito? De modo algum. Ele nunca pretendeu que os seus seguidores tentassem Deus desta forma. Mas não acrediteis na minha palavra, prove-o por si mesmo na sua própria Bíblia. O próprio Jesus nunca tentou Deus. Foi o adversário, Satanás, o diabo, que desafiou Cristo a mostrar a sua fé, tentando-o. Mateus 4 capítulo, versículos 5 e 6. Então o diabo levou-o para a cidade santa. Colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e nas mãos deles te susterão, para que não tropeces com o teu pé na pedra. Mas o que é que ele respondeu a este desafio? Jesus disse-lhe: está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que Jesus quis dizer com o facto de pegar em serpentes ou beber veneno e não ficar magoado? A Bíblia explica-se por vezes através de exemplos, e temos um exemplo exato do que Cristo quis dizer em Atos no 28º capítulo. Nós vamos começar no versículo 3. E tendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, saiu-lhe uma víbora por causa do calor, e prendeu-se-lhe na mão. Vendo, pois, os nativos o réptil que lhe pendia da mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é homicida, e embora tenha escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele atirou o animal ao fogo e não sofreu nenhum dano. Paulo não estava tentando Deus para provar sua fé. Então, novamente, o ponto número 1, o evangelho que Cristo proclamou foi acompanhado de cura. Número 2, Jesus ordenou que outros pregassem o evangelho e curassem os doentes. E agora para o ponto número 3, vamos ler diretamente da Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sim, o mesmo Jesus Cristo que andou nesta terra há 2000 anos e fez milagres poderosos, está vivo hoje e ele não mudou. Quando entrei no Ambassador College, no outono de 1965, fiquei sabendo de um membro do corpo docente que tinha ficado tetraplégico em consequência de ferimentos sofridos na Guerra da Coreia. Mas ele tinha sido milagrosamente curado. Não numa reunião de tenda com câmaras a filmar e muito alarido, mas em privado com um fiel ministro de Jesus Cristo a ungir e a orar por ele. O colégio tinha apenas 550 alunos e toda a gente conhecia toda a gente. E toda a gente sabia da sua cura milagrosa. Vi-o muitas vezes a pingar de suor ao sair do campo de handebol depois de um vigoroso jogo de handebol. Em 1974, ele visitou-nos na nossa casa em Monroe, Louisiana. Sim, eu conhecia-o bem e conhecia homens e mulheres que o conheceram antes da sua cura. Ninguém contestou que esse homem paralítico foi curado pelo mesmo Jesus Cristo que realizou milagres de cura há quase 2000 anos. E eu vi muitos outros desde essa altura que foram curados milagrosamente. Sim, Jesus é o mesmo hoje que era ontem. Então, por que não vemos mais curas divinas genuínas hoje? As respostas são encontradas nos próximos 4 pontos. Número 4, a fé é um fator de cura.
Eu entendo que se pode apontar um punhado de situações em que a fé da pessoa que está sendo curada pode não ser certa. Mas, na maioria dos casos, a fé é um fator definitivo nas curas. Jesus foi confrontado por 2 cegos que pediam que lhes fosse dada a vista. Mateus 9, versículos 28 e 29. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se dele os cegos. E Jesus perguntou-lhes: acreditais que eu posso fazer isto? E eles responderam-lhe: sim, Senhor. Então tocou-lhes nos olhos, dizendo: conforme a vossa fé, assim seja para vós. Depois foi novamente confrontado com outro cego. Marcos 10, versículos 51 e 52. Jesus respondeu-lhe: que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: Rabone, que eu recupere a vista. Então Jesus disse-lhe: vai, repara nisto, a tua fé fez com que ficasses bom. Imediatamente ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Depois houve o caso do homem em Listra que era aleijado de nascença. Lemos sobre essa cura milagrosa por ordem do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 14, versículos 9 e 10, este homem ouviu Paulo falar. Paulo, observando-o atentamente e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele deu um salto e andou. Por outro lado, quando Jesus visitou a sua cidade natal, Nazaré, os que cresceram com ele não conseguiram ultrapassar o facto de Jesus ser um local e, portanto, não poder ser o Salvador. Lemos em Marcos capítulo 6, versículos 3 a 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles escandalizaram-se com ele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Ora, ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, a não ser impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E admirava-se da incredulidade deles. Então, por que é que não há mais curas hoje em dia? Será que é, em parte, por causa da pergunta que Jesus fez em Lucas capítulo 18, no versículo 8, onde ele disse: todavia, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Exceto em casos invulgares em que é ensinada outra lição, a fé em Cristo é um pré-requisito para a cura. Mas não é o único pré-requisito. E isso leva-me ao ponto número 5. Deus ouve as orações daqueles que obedecem e fazem as coisas que são agradáveis à sua vista. Aqui está em 1 João 3 e versículo 22. E tudo quanto pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Repara em quantas doenças estão claramente ligadas à violação das leis e princípios bíblicos. Cancros e outras doenças relacionadas com o tabaco e o vaporizador. Mentes e corpos danificados ligados ao uso de drogas recreativas e doenças sexualmente transmissíveis como resultado de comportamentos promíscuos. Deus diz-nos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas quantos não cuidam do seu corpo e comem em excesso, comem demasiados alimentos refinados e mexem pouco o corpo? Além disso, há leis escritas nas Escrituras que nos dizem que não devemos comer certas carnes. Mas as pessoas racionalizam e até tiram as Escrituras do contexto para contornar as instruções claras de Deus. O resultado: a gripe suína, ébola, SARS, MERS, vírus Nipah, entre outras. Todas estas doenças envolvem animais que Deus advertiu contra comer. E a pandemia de 1918, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas em todo o mundo, foi uma gripe suína. Se é um leitor da Bíblia, talvez se lembre deste famoso relato que se encontra em Lucas 5, começando no versículo 18. E eis que uns homens trouxeram sobre a cama um homem paralítico, que procuravam trazer para dentro e colocar diante dele. Quando viu a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a discutir, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Mas Jesus, percebendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? E isto leva-me ao ponto número 6. A cura é o perdão do pecado através do sacrifício de Cristo. É amplamente reconhecido que Isaías 53 é uma profecia messiânica. Infelizmente, os tradutores da versão King James e de outras versões da Bíblia não traduziram algumas palavras literalmente como deveriam na passagem a seguir. No entanto, os significados literais encontram-se nas margens. Isaías 53. Certamente ele, que é Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi crucificado para pagar a pena do pecado por nós. Mas por que é que ele teve de sofrer uma morte tão terrível? Por que é que foi espancado sem piedade? Pedro confirma o que Isaías escreveu. 1 Pedro 2 e versículo 21. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, que não cometeu pecado algum, nem na sua boca se achou engano, que quando injuriado, não injuriou em troca. Quando sofreu, não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com justiça, que levou ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Os nossos pecados provocam dor e sofrimento, tanto física como espiritualmente, e o pecado conduz à doença e à morte. Jesus foi o sacrifício perfeito, experimentando a pena total do pecado por nós. E como eu já mostrei, a cura está ligada à fé e à obediência, mas a fé e a obediência perfeitas não trazem automaticamente a cura. E isso nos leva ao nosso 7º e último ponto. A cura deve se encaixar no grande plano de Deus para cada um de nós. O apóstolo Paulo estava a enfrentar muitas provações e Deus, pela sua grande misericórdia, deu-lhe uma visão muito realista das coisas celestiais. É neste contexto que lemos que Deus não o curou de uma aflição grave. Retomamos a história em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. E para que eu não me exaltasse pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse sobremaneira. A respeito disso, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Deus nem sempre nos cura nesta vida física. Ele operou muitos milagres poderosos através do profeta Eliseu, mas como lemos em 2 Reis 13, e no versículo 14, Eliseu adoeceu com a doença da qual viria a morrer. Jesus Cristo veio com uma mensagem sobre um reino vindouro que reinará na terra. Essa mensagem diz-nos que ele está a elaborar um grande plano do qual podemos fazer parte, e por vezes só aprendemos lições importantes através do sofrimento. Eis o que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Roma: porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e se são filhos, são herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Antes de terminar, deixem-me dizer que nada neste programa tem como objetivo dizer que não devem consultar um médico. No entanto, isso não significa que não deva ir a Deus para ser curado. Eu, pessoalmente, tenho conhecimento de muitas curas absolutamente milagrosas que desafiaram as previsões dos médicos. Eu vi pessoas milagrosamente curadas de uma condição dolorosa, mas não de outra. Também conheci muitas pessoas que pediram a Deus para as curar, mas morreram.
A realidade é que há uma altura em que cada um de nós vai dormir até a ressurreição. Se conhecemos Deus, sabemos que o seu projeto transcende a existência física. Deus cura hoje. Eu sei disso, já ouvi, já o experimentei. Mas Deus cura de acordo com a sua sabedoria e o seu plano para cada um de nós. E no final, cabe a Ele. Como e quando? Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiseres um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Vemo-nos no próximo vídeo.